Na aula passada, nós tecemos algumas considerações, vimos bastante coisa sobre a teoria geral dos procedimentos especiais. Vimos, por exemplo, quando que um procedimento é obrigatório e quando que ele é facultativo. Vimos a relação do procedimento comum com o procedimento especial. E eu quero, na aula de hoje, concluir essa primeira parte da disciplina, que trata sobre a teoria geral dos procedimentos especiais, vendo o princípio do acesso à justiça, né? A relação do princípio do acesso à justiça com os procedimentos especiais. Eu já certamente tratei disso, fiz uma menção honrosa, pelo menos, lá na aula de teoria geral do processo, mas como passou bastante tempo, né, a ideia é que a gente venha recordar no curso da disciplina os tópicos mais importantes. Pois bem, uma das garantias fundamentais do processo, que está assegurada lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é o acesso à justiça. Só que todas as garantias fundamentais, os direitos fundamentais, eles contam com uma compreensão já ultrapassada, né? Então, eles inicialmente contavam com uma compreensão que é tida como meramente formal e contam com uma outra perspectiva, uma outra forma de encará-lo, que é a leitura substancial da garantia. Isso fica muito claro para os senhores quando a gente trata de isonomia formal e isonomia substancial, o material. A isonomia formal é quando o ordenamento diz que todos são iguais e acredita, por uma ilusão, de que esta afirmação no sistema seria o suficiente para, na prática, as pessoas fossem tratadas como iguais. E o que naturalmente não acontece. E aí veio a isonomia substancial e é um complemento, portanto, é um passo além na isonomia. O princípio que nós estamos vendo aqui não é isonomia, a isonomia é só um exemplo. A isonomia substancial complementa. Diz que, na verdade, a real igualdade é quando você trata de modo diferenciado aqueles que têm uma posição diferenciada também. Na garantia do acesso à justiça, nós temos uma mesma lógica incidente, que é o fato de que o acesso à justiça ele já teve uma leitura meramente formal, com a crença de que a mera previsão no ordenamento jurídico já seria suficiente para que as pessoas tivessem realmente o acesso à justiça. E depois, quando se percebeu o equívoco, se cogitou do chamado acesso à justiça substancial. E veja que sempre os direitos fundamentais ditos substanciais são uma complementação, um reforço, uma garantia de reforço à efetividade do direito fundamental em análise. E no acesso à justiça substancial, ou seja, uma preocupação para uma aplicação prática do acesso à justiça, tirar do papel e transformar em realidade, deixar de ser meramente formal. Formalística é a previsão no ordenamento. Me perdoem. E passar a ser material, passar a ser substancial, ter efeitos concretos, portanto, ser possível aplicar, perceber praticamente a garantia fundamental. Essa é a leitura substancial. E no acesso à justiça substancial, assume uma relevância importantíssima o que se chama de Projeto Florença, o que se chamou de Projeto Florença. No que consiste o Projeto Florença? O Projeto Florença foi um estudo desenvolvido por 2 professores na Universidade
de Florença. Daí que ele se chama Projeto Florença. Esses professores foram, vou colocar no chat ali, depois se for o caso eu vou no quadro de uma vez só. Os professores Mauro Capelletti e Brian Hart. Salvo engano, tudo isso nós já vimos, mas é um tópico da disciplina que nós temos que abordar. É uma das razões da existência dos procedimentos especiais. Então, para quem já viu e lembra perfeitamente, eu estou revendo, recordando. E para quem viu e não lembra, ou para se tem algum aluno novo, isso acontece também, cumpre nos analisar aqui. O professor Mauro Capelletti era um professor de processo civil, ele era professor de processo civil, titular da cadeira de processo civil, e ele era italiano. Já o professor Brian Hart era norte-americano e professor de direito comparado. E por que ele era professor de direito? Ele era norte-americano, mas ele era professor convidado na Universidade de Florença. E lá eles se conheceram e desenvolveram um projeto, um estudo, uma pesquisa a nível mundial. Daí a importância do Brian com os conceitos de direito comparado. E é um projeto tido como direito comparado porque tem pelo menos 3 representantes em cada um dos continentes. Na América do Sul, por exemplo, participaram Chile, Uruguai e Argentina. O Brasil não participou. Depois o Mauro estreitou muito a relação dele com a doutrina brasileira e até se ressentia muito de não ter incluído o Brasil e não ter antes estabelecido contato com o direito brasileiro. Mas enfim, objetivamente, o Brasil não participou desse projeto. E no que consistiu esse projeto? Como é que se deu na prática esse projeto? O Mauro apresentou quais eram as dificuldades da Itália, da sua localidade, de onde ele vivia, em relação ao acesso à justiça. Que àquela altura era um acesso à justiça meramente formal. Veja, esse é um projeto da metade do século passado, da segunda metade do século passado. Você vê como é que é algo bem recente, né, do ponto de vista histórico. E ele dizia, olha, aqui na Itália está assegurada na Constituição Federal o acesso à justiça. Mas na prática, não é bem assim que funciona, não. Na prática, nós temos essa dificuldade. Então ele fez esse relatório e mandou esse relatório para cada um dos participantes, cada uma das universidades que iriam participar, e convidou os professores a retribuírem com a mesma consideração. Quer dizer, nos Estados Unidos, recebeu lá um relatório italiano. Faça um relatório norte-americano e encaminhe em devolução para o endereço que eu estou colocando aí no final, para a Universidade de Florença. E assim, ao redor do mundo, cada um dos integrantes, dos convidados, dos participantes fizeram. E devolveram para ele, portanto, um emaranhado, centenas de relatórios que manifestam a realidade do acesso à justiça naquele momento histórico, naquele território, bem pontuado, portanto. E aí ele fez uma análise de direito comparado, ele foi comparando a realidade de cada um dos países participantes. E aí ele fez um trabalho, publicou um trabalho, o resultado do Projeto Florença. Esse Projeto Florença, que chama-se Acesso à Justiça, ele conta com 6 volumes na língua originária, que é o italiano. E esses 6 volumes, eles são, na verdade, o próprio relatório de respostas de cada um dos países. Então está ali catalogado a resposta de cada um dos países participantes. E eles emitiram também um relatório geral desse Projeto Florença,
que é uma análise comparativa dos professores deles, do Mauro e do Brian. E nessa análise comparativa é um livro que tem até tradução para o português. O relatório tem uma tradução para português, que é um livro chamado Acesso à Justiça. O livro se chama Acesso à Justiça, tradução da ministra Ellen Grace, a ministra já aposentada do STF, ministra Ellen Grace. Salvo engano meu, eu tenho esse livro em PDF. Salvo engano meu. Quer dizer, que eu tenho, só não sei onde é que está, mas em algum lugar eu tenho esse livro em PDF. Depois, se vocês quiserem, entre em contato comigo que eu posso ver de encaminhar. Vou ter que primeiro achar, depois eu posso ver de encaminhar. Fico meio assim de botar na página do curso, mas posso botar também. Não sei se eu posso. Porque é um livro integral, né? E aí isso não é politicamente correto, vamos assim dizer. Mas como já deve estar até em domínio público isso aí, porque já não é tão novo assim e todo mundo tem na verdade, acho que eu não vou acabar colocando na página do grupo para todo mundo pegar. Pois bem, foi publicado esse livro, Acesso à Justiça, da ministra Ellen Grace. Da ministra não, traduzido pela ministra Ellen Grace. Ele é de Mauro Capelletti e Brian Harr. E nesse relatório geral, eles constataram que cada um dos relatórios específicos das respostas apresentavam as suas dificuldades locais, mas que tinham dificuldades que eram comuns a todas elas. Então, todos os relatórios, eles apresentavam pelo menos 3 dificuldades, fora outras. Então, se você quer saber, por exemplo, a realidade da segunda metade do século passado, de Timor e Príncipe, sei lá, não sei nem se participou, mas imagine que Timor e Príncipe tenha participado. Brasil não, mas Timor e Príncipe sim, imagina. Você vai lá no relatório específico e pega. Mas Timor e Príncipe e Estados Unidos, Timor e Príncipe e Argentina tiveram pontos comuns. E os pontos comuns estão nesse relatório geral. E aí o que eles pensaram? Bom, vamos primeiro então focar no que é uma dificuldade geral, ampla e restrita de todos. Então, nesse relatório geral, nós vamos tratar da dificuldade que é geral. E se isso já for bem feito, já é um trabalho hercúleo e já é um trabalho muito satisfatório, né? De porte mundial. Estavam ali apresentando propostas, considerações, reflexões e propostas de nível mundial para tentar contribuir com a solução do acesso à justiça em tudo quanto é lugar. Veja, isso é algo mais do que louvável. E aí eles mesmos no relatório, eles dizem, ó, nossa parte é essa, nosso papel é esse, né? E aí cada um dos países interpretem esse relatório como quiser, né, naturalmente, e tomem as atitudes para seguir daqui para frente. Ó, nós estamos dando o centelho, né, o pontapé inicial para essa transformação da realidade quanto ao acesso à justiça. E aí eles perceberam, como eu lhes disse, que 3 eram os óbices, é assim que costuma ser chamado, os óbices do acesso à justiça. Óbices de obstáculos, né? De dificuldades que impedem um real acesso à justiça. E aí eles propõem as soluções. E eles, antes de eles apresentar as soluções, eles mesmos dizem que são ondas renovatórias do processo civil, que esses tópicos eles devem ser encarados como a onda do mar. Essa é a figura de imagem que ele construiu. É como a onda do mar que vai e vem e não para. É um movimento contínuo. E ele estava sugerindo, portanto, que esse esforço não fosse um esforço que fosse realizado num certo momento e depois fosse desconsiderado. Que esses problemas que nós já vimos e recordaremos aqui agora, que esses problemas eles deveriam ser tratados como que a onda do mar.
constantemente analisados. Daí que eles chamaram o antídoto a esses problemas, né? A solução para a eliminação dos óbices, a eliminação dos obstáculos, eles chamaram de ondas renovatórias do processo civil. Então, eu costumo explicar isso e tratar isso aqui com os senhores, porque é muito comum nos livros aparecerem assim, óbices do acesso à justiça, ondas renovatórias do acesso à justiça ou ondas renovatórias do processo civil, cuja finalidade era, nós já destacamos, eliminar a visão formal de acesso à justiça. O cachorro está atacado ali, Edvânia. Brincadeira, não. Brincadeira, não. Eliminar o obstáculo do acesso à justiça e, com isso, promover um acesso à justiça que seja formal. Ou seja, que todos realmente consigam, na prática, ter acesso à estrutura do Poder Judiciário e usufruir do serviço público de prestação de justiça. Ok? Bom, quais sejam essas ondas renovatórias? Deixa eu ver se consigo pegar aqui a mesa digitalizadora para tratar das ondas renovatórias, atender ao pedido aí da Edvânia. Apareceu aí, né? Espera aí que eu vi uma mensagem aqui. Tratar sobre o que, prof? Ai, Stephanie, sinceramente eu não lembro. Tratar sobre isso, eu falei isso quando? Ainda agora? Que eu vou na mesa fazer um resumo e tratar sobre o acesso à justiça. O que nós estamos vendo aqui é isso. Continuação da teoria geral dos procedimentos especiais e acesso à justiça. É isso que nós estamos vendo aqui. E eu já falei bastante coisa sobre isso. Peraí. Agora aqui, acho que foi. Então, ó, nós estamos vendo o acesso à justiça substancial. E o acesso à justiça substancial tem como finalidade, né, superar, eliminar a leitura meramente formal do acesso à justiça. Assume importância o tal do Projeto Florença. O Projeto Florença, que foi coordenado pelos professores Mauro Capelletti e Brian Hart. Deixa eu ver até se eu coloco aqui. Mauro Capelletti e Brian Hart. A finalidade desse, ou o resultado desse projeto, foi a apresentação de 3 ondas renovatórias, 3 soluções aos obstáculos do acesso à justiça. E essas ondas renovatórias que visavam a remoção desses óbices, elas eram dessa ordem aqui, ó. Nós tínhamos uma primeira onda renovatória que é a econômica. Naturalmente, aspectos econômicos, patrimoniais, são óbices do acesso à justiça, né?
mais precisamente, nós podemos recordar aqui do Estado liberal, que pregava ali a igualdade, fraternidade e liberdade, e o que depois se revelou se tratar de uma preocupação meramente formal, né? E foi até um dos instrumentos utilizados como ferramenta de domínio, de poder, de modo que o Estado tratava rico e pobre da mesma forma. Aí nós até falamos da isonomia, né? A isonomia substancial é tratar diferentemente. Do ponto de vista do acesso à justiça, o Estado cobrava as custas iniciais, como continua cobrando. E esse estudo até demonstrou que tem alguns lugares do mundo que ainda são bem mais caros do que as custas cobradas no Brasil, né? O estudo demonstra que na Alemanha é tão caro ir à justiça que existe mesmo um seguro. Existe um seguro para tratar das custas judiciais. É meio que dizer que mais vale a pena você pagar um seguro para estar com o risco atendido, mais vale a pena isso do que você pagar as custas em si, de tão alto que elas são. Então veja, em todo lugar do mundo, o serviço público de prestação de justiça, ele é remunerado e exige-se da parte, como nós vimos já lá em TGP, né, um dos deveres das partes, adiantar. A parte demandante, a parte que foi a juízo, ela adianta um custo projetado da atuação do Poder Judiciário. Então, em uma preocupação meramente formal, o Estado dizia, e realmente era a leitura inicial, olha, eu cobro um certo valor para você vir à justiça. Se alguns conseguem pagar, os ricos, e você não consegue pagar, perceba, o problema é seu, né? A culpa é sua. Porque todos nós somos iguais. Todos nós somos livres. Não é possível que um consiga e você não consiga. Então, se você não consegue, trabalhe mais. Eu não posso fazer nada por você. Eu, Estado, sou um Estado liberal, sou um Estado abstencionista e não posso me meter nessas realidades econômicas de cada um de vocês. Eu sei que eu, Estado, cobro. E sei que alguns conseguem pagar. E se alguns conseguem pagar e nós somos absolutamente iguais, você também poderia. Se você não consegue, é porque você está trabalhando pouco, trabalha mais. Essa é uma lógica bem excludente, né? E bem formal mesmo. Qual foi a nova concepção? Tratar de uma isonomia substancial. Para chegar ao acesso à justiça substancial. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, se o sujeito demonstra que realmente não consegue arcar com os custos, não pode ser exigido dele o custo inicial, sob pena dele não conseguir entrar em juízo, ingressar em juízo, fazer uso desse serviço público. Então, como exemplo desse óbice econômico que se levantava, que se vencia, na verdade, nós podemos citar o benefício da assistência judiciária gratuita. Benefício da gratuidade de justiça, que inicialmente foi tratada pela Lei 1060 de 50. Então, inicialmente foi tratada pela Lei 1060 de 50 e no CPC é tratada a partir do artigo 98 do CPC. Então, artigo 98 e seguintes do CPC. Os senhores sabem que sempre que eu não coloco aqui qual é o diploma, é porque se trata do CPC. Tá? Além do benefício da assistência judicial integral e gratuita,
se cogitou também de um órgão público que fosse dotado da capacidade de prestar uma assistência judiciária gratuita. Também. Essa primeira aqui de cima, só porque o nome ficou parecido, tem o mesmo sentido, essa daqui de cima é para isenção de custas, né? É o que se chama de gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça. A de baixo, a Defensoria Pública, ela exerce o papel, vamos assim dizer, do advogado, né? Presta uma assistência judicial, tanto no processo quanto fora do processo, para os hipossuficientes. Porque realmente, no contexto da atuação jurisdicional, se faz necessária a participação do advogado, né? Nós vimos isso em períodos passados, que a presença do advogado é uma das exigências para que se preencha o pressuposto processual da capacidade da parte, né? Temos a capacidade de ser parte, de estar em juízo, e a capacidade postulatória. A capacidade postulatória é preenchida pela presença do advogado. E vejam que eu ainda estou numa análise geral, tá? Eu sei, e eu sei que os senhores sabem, que nos juizados especiais é possível que se abra mão ou que se permita a atuação da parte em certas situações sem advogados. Mas nós não chegamos no juizado especial ainda, né? Porque nós estamos construindo a ideia para chegar lá. Então veja, a gratuidade de justiça, não cobrar custas para quem não pode pagar. Defensoria Pública, para não se exigir ou para se permitir a participação técnica por um advogado público para as partes que não possam pagar, elas se inserem nesse contexto de uma garantia substancial, efetiva, do acesso à justiça, eliminando, portanto, o óbice econômico. Ok? Um outro obstáculo que se colocava era o da tutela coletiva, vamos assim dizer. Tutela coletiva. Vejam, o sistema liberal, eminentemente liberal, ele era individualista. Ele é, por excelência também, individualista. De modo que é cada um por si, né? O direito processual, ele foi moldado sobre essa lógica, sobre essa ótica. Por exemplo, quando do Instituto da Legitimidade. Ninguém pode estar em juízo para proteger direito alheio. E no direito coletivo, isso é um grande drama. Isso é um grande problema. Porque os direitos coletivos, né, e os direitos coletivos, eles se dividem. Não vou nem... Vai me faltar espaço aqui. Mas eles se dividem em direito coletivo stricto sensu, direitos transindividuais e direitos individuais homogêneos. O artigo 81 do CDC faz menção a esses... É do CDC mesmo, tá? O CDC tem uma parte coletiva lá no final. Artigo 81 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, faz menção nos incisos lá a esses direitos. Por exemplo, o direito ao meio ambiente, que é sempre o exemplo citado, ele é um direito coletivo stricto sensu. Ele pertence a todos irrestritamente. O ar que você respira, ele não é só seu, né? O rio que você se banha, o mar que você frequenta, ele não é só seu. Mas ele também é seu. Em uma medida mais distante, ele é seu. Ele é de todos. Mas se ele é de todos, ele é também um pouco seu. Mas quando você, lá atrás, ia a juízo para buscar uma solução a um dano causado ao meio ambiente, por exemplo, você não conseguia. Porque os juízes diziam que você não poderia estar em juízo para proteger um direito que não é só seu, que é de todos. Então você deveria ter uma procuração de todos, vamos assim dizer, formalmente dizendo,
uma procuração de todos para que você pudesse estar em juízo em nome de todos para proteger. E aí, naturalmente, o direito foi evoluindo. O direito material aqui, ele evoluiu antes do direito processual. E aí o direito material até tratava dessa solução, mas você não conseguia implementar em juízo muito por conta do atraso do processo. E aí, esse atraso do processo, ao fim e ao cabo, ele acabava gerando um óbice, uma dificuldade de acesso à justiça. Tem gente, a Tairine está falando que está mudo. O meu aqui está normal. Está mudo para todo mundo, senhores? Ou tem alguém me ouvindo? Voltou. Que bom. E aí, já que eu vim aqui, que eu vi isso, deixa eu ver o que a Andressa falou. Professor, o acesso à justiça formal está previsto na legislação e é uma garantia fundamental. Portanto, é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. Não seria inconstitucional esse ato de onda renovatória? Veja, Andressa, as ondas renovatórias, elas não mudam o que está escrito lá. É uma forma de interpretação. É a forma pela qual os atores interpretam a garantia fundamental. E é uma concretização que assegura ainda mais a garantia formal. A previsão, a leitura meramente formal é uma visão de que o Estado se contentaria com a mera positivação. Essa que é a leitura formal. Não, eu já cumpri o meu papel como Estado. Eu já previ lá que todos são iguais, pronto. Isso vai um passe de mágica, todos são iguais. Ao passo que nós sabemos que não é assim. Em que pese ter a igualdade, que também é uma garantia fundamental na Constituição, o Estado tem que desenvolver políticas públicas, o Estado tem que desenvolver mudanças na legislação para implementar uma igualdade substancial. Mesma coisa o acesso à justiça, é previsto formalmente na Constituição. Eu comecei fazendo menção aqui para os senhores, artigo 5º, inciso 35. E essa leitura substancial não mudou a redação do dispositivo, ele continua previsto lá. Só que a lógica, a interpretação que se deve dar àquele dispositivo é olhar para ele e ver que ele não é suficiente. Aquilo não é suficiente. É necessário dar um passo além. É necessário dar um passo além. É necessário empreender a outras modificações ainda que a complemente. E que venha lhe concretizar para lhe dar uma maior aplicabilidade prática. Não são contraditórias, não. Tá? Andressa, altera a interpretação, mesmo sendo a mesma redação. É por aí. E, além disso, nós temos diversas políticas públicas empreendidas, nós temos diversas outras legislações que concretizam essa garantia fundamental e que são interpretadas no modo de ampliar o acesso à justiça. Tá? Elas não são, portanto, contraditórias e excludentes. A Júlia pede para voltar no primeiro tópico da assistência. Eu acho que eu já voltei, né? Gratuidade de justiça. Então, acho que agora está resolvido. Vou voltar lá para a minha tela. Bom, então a tutela coletiva foi a percepção, né? O acesso à justiça substancial pela tutela coletiva. Foi a percepção de que o direito material trazia resposta ao chamado direito coletivo e o direito processual estava ficando para trás. E aí começou a se preocupar o direito processual com a tutela dos interesses coletivos lato sensu. Como eu disse, pode ser lá o direito coletivo stricto sensu, o direito transindividual e os direitos individuais homogêneos. E aí nós tratamos, como por exemplo, da Lei da Ação Civil Pública, né? Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular. São exemplos de mecanismos processuais
desenvolvidos com essa finalidade de se adequar ao direito coletivo, de não termos uma perspectiva apenas individualista do processo, e também uma perspectiva coletiva. O direito coletivo brasileiro, que é um mundo à parte, vamos assim dizer, tem previsão também, vou dar outro exemplo aqui, o mandado de segurança coletivo, o CDC, como eu falei, tem uma parte coletiva. O direito coletivo brasileiro, ele sempre despontou como um dos mais proeminentes do mundo, assim, uma legislação vanguardista. Tanto que muitas dessas legislações, elas são de um período anterior até esse estudo do projeto Florença. Mas nós não temos um código único de direito coletivo. Já se teve até a proposta de unificar isso, mas não é o principal mote lá dos congressistas. Eles têm outras finalidades, outros objetivos, e nunca que se conseguiu implementar e unificar isso. Então a gente costuma dizer que existe ali um microsistema da tutela coletiva, que é a leitura conjunta desses dispositivos que eu mencionei para vocês aí, tá? Então tá dito aí apenas de passagem, não é o objetivo desse nosso encontro aqui, esmiuçar isso, mas está feita a menção honrosa aí. E um terceiro óbice que se identificou e se procurou corrigir foi a previsão de procedimentos especiais. Percebeu-se que era necessário criar procedimentos diferenciados para situações jurídicas diferenciadas. Então, por exemplo, se existe causas complexas e causas simples, seria um equívoco colocá-las todas submetidas a um mesmo e único procedimento. Seria, portanto, conveniente a criação de procedimentos especiais, procedimentos simplificados, para causas simplificadas. Seria conveniente criar procedimento ainda mais robusto e complexo para situação jurídica ainda mais robusta e complexa. Então percebeu-se, basicamente, que o acesso à justiça não mais entendido apenas como uma garantia de acesso, literalmente. Então, direito de ação. É aqui que nós temos, efetivamente, o ingresso, o acesso à justiça. Você visualiza ele aqui, quando você entra e reclama o exercício da tutela jurisdicional. Só que a leitura... Bom dia. Só terminar esse raciocínio aqui rapidinho. A leitura, já te dou a palavra, a leitura que se faz do acesso à justiça atualmente, ele não se restringe a esse momento inicial aqui, de ingresso da demanda, mas também com a resposta que você recebe ao final. Então, na verdade, é uma preocupação que se dá durante todo o processo, do início até o final. E essa preocupação com o que você recebe ao final, veja, quando você vai avaliar o serviço público de saúde, você não analisa apenas a fachada do hospital, ou aquela ali, a parte da recepção. Então ali está com ar-condicionado, tudo computadorizado, tudo funcionando maravilhosamente bem, muito bem atendido pela recepcionista. Aí você entra para a cirurgia, aí não tem material, será que isso é o suficiente? Claro que não. Mas você teve um acesso, você entrou muito bem no serviço público de saúde. Só que o fim, o objeto principal, que é prestar saúde, não foi bem realizado. Mesma coisa que o acesso à justiça. Será que a solução é apenas se preocupar ao sentido literal de acesso, de ingresso? Então aqui no sentido de
ingresso, de ingressar na justiça? Será que essa é a única leitura? Não, nós devemos nos preocupar também com o que nós recebemos ao final, que é a preocupação com a tutela jurisdicional. Eu já vou falar isso adiante, vou dar a palavra rapidamente para o colega. Mas no procedimento especial, a preocupação com procedimentos especiais é justamente o procedimento não é essa sequência de atos que se sucedem para que ao final se preste jurisdição. Então, o procedimento especial sendo diferenciado para cada um do tipo de relação jurídica material discutida, de controvérsia posta, esse procedimento diferenciado ele contribui, portanto, com uma jurisdição efetiva e também diferenciada. Então, esse é o terceiro ponto, onde se identificou, portanto, que não seria salutar que nós tivéssemos um único procedimento, ou nenhum lugar do mundo tinha um único procedimento, né? Mas que tivéssemos poucos procedimentos para as variadas espécies de relações jurídicas materiais discutidas. Então foi um estímulo para a previsão de procedimentos especiais. Eu vou agora voltar aqui rapidinho para o chat. Não tem nada aqui de novo. E teve um colega que pediu a palavra aí. Pode ficar à vontade, amigo. Sim, mestre. É o Paulo que está falando. Bom dia. Ô, Paulo. Porque caiu aqui, deu uma caída aqui na minha internet aqui. E a respeito da tutela coletiva, eu peguei a partir do mandato de segurança coletiva. O senhor pode apenas dizer o significado das siglas ACP Ação e da Civil. sigla AP? Claro, amigo. Ação civil pública, a primeira. Ação civil pública. Que é disciplinada pela lei. Agora me fugiu aqui, mas acho que é a lei 7384. Deixa eu confirmar aqui. 7347. Ação civil pública, lei 7347 de 85. E a ação popular. A P, Paulo, é ação popular. Tá, amigo? Ação popular. E a ação popular é disciplinada pela lei 4717 de 65 também. Então, 7347 de 85, ação civil pública, e 4717 de 65, ação popular. Beleza, Paulo? E o MSC é mandado de segurança coletiva da Lei 12.016 de 2009. E CDC é o Código de Defesa do Consumidor, que tem um capítulo lá no final, a partir do artigo 81, salvo engano, 80, 81, para tratar da tutela coletiva. Beleza? Te atendi aí? Obrigado, mestre. Muito obrigado. Foi nada, amigo. Disponha. Então, meus amigos, eram essas as considerações que eu queria fazer com vocês como forma de finalizar essa parte introdutória. Então vejam que um fundamento teórico da maior importância para os procedimentos especiais é a garantia fundamental do acesso à justiça. Então vejam como é que a leitura atual do acesso à justiça, ela nos traz uma compreensão quanto ao procedimento especial, uma importância dos procedimentos especiais. Só ficou faltando aqui complementar, porque eu fui atender uma solicitação ali, acabei esquecendo. Eu dizia que há uma relação natural, e os senhores vão se lembrar dessa relação do princípio lá da tese da instrumentalidade. O procedimento não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para o exercício da jurisdição. E eu dizia que a leitura atual
dessa preocupação do acesso à justiça, ela é tida como o acesso à ordem jurídica justa. É assim que muitos chamam. O que significa esse acesso à ordem jurídica justa? É aquela preocupação em investigar a forma qual é o serviço público que você recebe ao final. E aí, só para fechar aqui e recordar, nós também já vimos isso, para se tenha o acesso à ordem jurídica justa, para que nós possamos dizer que o acesso à justiça, ele é mesmo nessa leitura substancial. Hoje em dia prevalece o entendimento que a jurisdição deve preencher alguns atributos. E os atributos são da tempestividade, da adequação e o da efetividade. Esses são os atributos que a tutela jurisdicional deve ter para que se possa tê-la como satisfatória, vamos assim dizer. Para que você possa dizer que você ingressou em juízo e que você saiu do juízo com uma resposta satisfatória. E a resposta satisfatória é aquela que a um só tempo é tempestiva, princípio da duração razoável do processo, é aquela que é adequada, princípio da congruência, princípio da distrição, princípio da correlação, e ela é efetiva, né? Princípio da primazia da resolução do mérito. E aí nós vamos falar mais e melhor da atividade efetiva, da efetividade da jurisdição, quando formos tratar daqui a um ano, daqui a 2 períodos, da execução. Ok? Então agora sim, acho que nós concluímos. A tempestividade nós já falamos, que é a ideia da duração razoável do processo. A adequação nós já falamos, nos princípios, nos períodos anteriores. Princípio da congruência, da correlação, artigo 141, 492. E a efetividade nós já fizemos menção e vamos tratar melhor em processo civil 4, na disciplina chamada processo civil 4, que é dedicada ao estudo da execução. Tá certo, senhores? Foi? Estamos todos juntos aí?